Se, de um lado, famílias que perderam parte do salário foram atingidas pelo desemprego ou pela suspensão de contratos, e de outro estão as instituições de ensino que precisam pagar as contas e garantir a prestação dos serviços. No meio desse dilema, após mais de 2 meses sem aulas presenciais, a dúvida sobre cancelar, suspender ou negociar o contrato escolar tem passado pela cabeça de muitas pessoas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Alessandro Azzoni, advogado, que vai falar mais para a gente sobre isso. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Mais uma vez podendo estar auxiliando os seus ouvintes. Ô doutor, e nesse momento, para o pai que pensa em fazer o cancelamento ou que pensa em retirar o filho da rede privada de ensino e encaminhá-lo para uma instituição pública, como é esse processo? É um processo rápido? O pai consegue fazer o cancelamento já de um mês para o outro ou não? Ele precisa esperar o cumprimento de todo o ano letivo para aí sim fazer a troca de escola? Como é? Não, na verdade, o contrato que nós temos de prestação de serviço, ele é feito baseado numa prestação de serviço continuada durante o ano letivo. Toda e qualquer modificação que nós tivermos no contrato, ele pode ser revisionado. O próprio Código do Consumidor, no artigo 6º, que garante os direitos do consumidor, deixa claro que a modificação das cláusulas contratuais que sejam estabelecidas nas prestações sejam desproporcionais à necessidade de uma revisão desse contrato. Então, para aquele que queira manter seu filho na escola, ele pode ter essa possibilidade de negociar? Sim, pode, porque houve uma mudança significativa na prestação de serviço. A prestação de serviço era destinada a você prestar o serviço com aquela hora programada, com aquele corpo letivo, as atividades. Houve uma mudança para todos os lados. Essa criança passou e para casa, foi disponibilizado o sistema de aulas online remoto? Sim, mas só que mudou totalmente a característica. As famílias tiveram que se preparar comprando notebooks, computadores, os pais tiveram que se adaptar nessa questão da jornada de trabalho para se dedicar nesse momento à questão dessa aula. Então houve uma mudança completamente de cenário. Lembrando que para você ter uma alteração no valor das mensalidades escolares, a escola precisa apresentar sua planilha de custos. E também ela poderia apresentar que elas alegam que houve um grande investimento, por um lado, em tecnologia, por isso ela não pode reduzir a questão dos preços, né? Mas se ela apresentar essa planilha aberta, ela vai demonstrar que houve uma redução dos custos fixos, pois ela teve uma modificação na sua estrutura em geral, e o que pode ser revisionado sim. Agora, o cancelamento do contrato também pode se dar por vários motivos, inclusive pelo próprio Código Civil, no seu artigo 607, fala dessa impossibilidade de continuação do contrato, quando você tem investimentos onerosos. A família que tem que colocar uma pessoa, por exemplo, ela está trabalhando, mesmo que remoto, mas ela tem que cumprir uma jornada de trabalho, ela teve que fazer um investimento com informática, sistema de internet, toda essa capacidade onerosa acabou dificultando, impactando diretamente na prestação de serviço. Ele pode pedir o cancelamento do contrato, sim. Pois é, né, doutor? Então, pela explicação do senhor, dá para ver que o melhor caminho talvez seja o diálogo, né? Porque as escolas, então, tiveram essa mudança nos custos, né? Em alguns casos, até uma redução, né? Já que alguns custos diminuíram, então elas teriam condições de talvez oferecer um abatimento ou uma redução de mensalidade, até escorados nisso que o senhor falou, né? O pai pagou por um contrato, né? Pagou por um determinado serviço, né? Que agora já se transformou totalmente, né? Era um ensino presencial e agora virou online. Então, o caminho mais acertado, a recomendação, seria o diálogo. Exatamente. O diálogo é o melhor caminho para todos os lados. Mesmo para a escola, ela tem que ter uma flexibilidade, não adianta ela ser intransigente. A legislação permite aos pais reverem esse contrato. Existe o Código Consumidor, Código Civil, que dá substância para que se faça uma revisão e até uma suspensão do contrato, um cancelamento do contrato, sem pagamento de multas. Então,
judicializar uma questão dessa vai de uma certa forma, congestionar o judiciário, né, o juizado especial civil, principalmente, mas por uma questão que podia muito bem ser resolvida em diálogo. Eu acho que ambos os lados tiveram prejuízo. As escolas tiveram uma mudança completamente de paradigma e os pais também, porque eles contrataram que naquele período de aula era justamente o período que ele poderia fazer executar seu trabalho. Então ele se organizava que a criança, naquele período que ele estivesse dentro da escola, ele estava sendo assistido de todas as formas. Com essa mudança, ele passa a escola está prestando serviço, mas só que essa capacidade de pedagógica passou a ser dividida com os seus pais. Então agora o pai também tem que fazer essa versão. Então essa atividade foi realmente dividida. Então a escola também tem que ter um bom senso também, nesse momento, de não perder os seus contratos, mas também de revisá-los. Pois é, né? Muito interessante isso. São muitas as mudanças, né, que aconteceram e uma coisa vai puxando a outra, né? Um verdadeiro efeito dominó, né? Porque isso tudo vai implicando em custos, né? De uma parte e de outra, né? Por um lado aumentam, por outro diminuem, e é possível que isso gere demissões também, doutor? Pela experiência do senhor, pelo que o senhor está acompanhando nesse momento, as escolas têm desligado profissionais, têm reduzido a mão de obra? Sim, porque o que depende, vamos pensar assim, o que alimenta uma escola é o número de alunos. Quando eu tenho o número de alunos matriculados e o contrato é mantido, você faz o seu orçamento dentro daquela capacidade. A partir do momento que eu começo a perder alunos, os alunos vão saindo do sistema privado para o público, essa escola começa a perder orçamento, ela começa a perder a sua capacidade financeira e ela vai ter que fazer sua adequação. Número de professores, por exemplo, eu tenho alocado para atender um exemplo, uma escola com 500 alunos. Eu tenho professores para gerenciar a parte de aula para esses 500 alunos. A partir do momento que cai 50%, a carga horária desses professores vai ficar deficitária, então eu não tenho como mantê-los dentro do meu quadro, eu tenho que acabar demitindo. E lembrando que todo professor, tanto do ensino infantil, do Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, o ensino universitário, são professores com alta qualidade. Então esses profissionais sendo colocados no mercado, à disposição do mercado, causam uma situação muito preocupante, porque nós estamos colocando pessoas com um alto grau de qualidade no processo demissionário. Mas só que não tem como fechar a conta. A escola trabalha com essa questão do aluno. Se o aluno se permanece, você mantém. A outra estrutura é a estrutura técnico-administrativa, vamos dizer assim, secretaria, limpeza, segurança, fiscais de ensino, são os famosos B10. Então, essas pessoas trabalham, dependem da estrutura presencial. A partir do momento que eu não tenho uma perspectiva de retorno, não tem como eu fazer, mesmo que eu use os instrumentos jurídicos que foram dados pelo governo, como suspensão de 60 dias dos contratos de trabalho, redução de horas, e eles vão ficar sem atividades até que se volte o ensino volte a ser presencial. Eles não terão atividades. Essas pessoas serão suspensas ou serão demitidas. Então, realmente é uma situação que causa um impacto direto no mercado de trabalho. Ô doutor, e para o pai que deseja então fazer essa migração do filho da rede privada para a rede pública de ensino, esse processo da chegada à rede pública também é rápido ou não? É burocrático, é difícil, é lento, existe uma fila de espera pelas vagas e imagino que com a pandemia isso tem acontecido com cada vez mais frequência, cada vez mais gente saindo da rede particular em direção à rede pública e isso pode até provocar o problema do déficit de vagas, né? Então, como funciona esse processo, doutor? O pai tem facilidade para conseguir transferi-lo ou não? Não, Vitor, é bem dificultoso, sim, porque a gente sabe que todo começo de ano a gente tem aquelas filas para você conseguir alocar os alunos nas escolas. Então, não é um simples, todas as escolas têm um número de vagas, e isso depende também da regionalidade. Então, de repente, você quer colocar seu filho no seu bairro,
e a escola do bairro ela já está completamente lotada, realmente depende do número de vagas, não é tão simples. Então, você pode fazer uma migração até para uma escola que tem uma escola particular, eu acho que nesse momento uma escola particular com um custo mais baixo, e essa adequação do ensino público não é tão simples assim, concordo com você, Vitor, é uma situação bem mais lenta, essa transferência não se dá automática, porque é dimensionado o número de vagas, lembrando que as escolas, quando começou o ano de 2020, elas já estavam com as suas vagas tomadas, então essa transferência não se dá de imediato, realmente. A Secretaria de Educação Municipal, Estadual, ela trabalha com um escalonamento, de repente você vai ter vaga num outro bairro muito mais longe de onde você está, e você não vai querer colocar teu filho naquela região, porque fica muito longe, então não é tão simples, não é igual você migrar para uma escola privada, que você escolhe o local, vê a matrícula e faz. Não, você precisa ver a disponibilidade de vaga, então não é tão simples assim, e ainda mais na crise pandêmica, então é mais difícil ainda. Ô doutor, em relação à inadimplência, porque isso deve ter crescido também, né, o número de pais ou de famílias que não conseguem agora manter em dia as mensalidades. Como é feita, nesse caso, a reprimenda por parte da escola, né? Como a escola lida com esse problema? Ela pode, por exemplo, expulsar o aluno ou não? Nesse período houve alguma legislação que alterasse as regras a respeito disso? Como deve ser o enfrentamento disso por parte do colégio em relação às famílias? Em relação a qualquer represária para o aluno, lembrando do ensino infantil, do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, e inclusive o ensino universitário, você não pode fazer qualquer restrição sobre o aluno na relação documentos, proibição de entrada de sala de aula, ele pode cursar normalmente. A escola tem os instrumentos naturais que ela pode fazer a cobrança. Ela pode executar uma notificação, ela pode fazer uma cobrança extrajudicial, poderia até negativar, mas com a crise pandêmica foi feita uma medida provisória que suspendia por 90 dias as negativações, e agora foi prorrogada por prazo igual. Então, até as negativações não está sendo possível ser efetuada nesse momento, por causa da medida provisória. Então, a escola não tem essa capacidade de proibir o aluno, né, até o final do seu ano letivo. Agora, as universidades elas têm uma capacidade maior, porque como é semestral, então quando finaliza o semestre, para ele efetuar a matrícula do semestre subsequente, ele tem que fazer uma negociação do semestre anterior. Já as escolas não, como é anual, ela só vai poder fazer essa intervenção de segurar a matrícula somente no exercício subsequente, ou seja, 2021. Então ela vai ter que manter o aluno dentro de todo o período letivo. Não há como ter restrição alguma nesse sentido. Mas também, lembrando que, da mesma forma que você, pai, está sofrendo uma redução de custos, a escola também tem a sua restrição. Então, eu penso sempre na questão do bom senso, né? Se eu estou com dificuldade, procure a escola, negocie o contrato, ponha a tua situação, não fique inadimplente. Ou se tornar inadimplente, ela te coloca numa situação, numa vala comum. Então, parece que você não está diferenciado daquele que realmente teve um problema financeiro, ou se é aquele custo mais inadimplente. Então, eu sempre coloco a situação do seguinte, tanto para a escola como para os pais: busquem um entendimento com a escola, explique a tua situação, faça um planejamento com a escola. De repente a escola pode até te dar um desconto para você fazer um pagamento no final do ano, quando vier um fundo de garantia, caso você esteja trabalhando, ou coloca alguma situação que você se adequa à sua situação financeira, mas não omita a sua informação, busque também esse entendimento, porque fica muito difícil o outro lado entender que você está com algum problema financeiro, ou porque a gente sabe que nesse mercado existe aquele que é inadimplente natural, ele deixa sempre se torna inadimplente para buscar uma alternativa de negociação lá na frente, e tem aquele que nunca foi inadimplente e se tornou inadimplente por causa da pandemia. Então,
você precisa mostrar que você não, que realmente você ficou nessa situação por uma situação pontual. Então, aí sim você consegue fazer uma negociação. Muito bem, quero agradecer muito aqui pela presença ao doutor Alessandro Azzoni, advogado, esteve aqui com a gente tirando dúvidas a respeito dos processos que envolvem a área da educação, especialmente nesse período de pandemia. Obrigado, viu, doutor, pelos esclarecimentos, foi ótima conversa, bom dia, ótimo sábado por aí. Para você também, Vitor, e obrigado para todos os ouvintes também, fico à disposição de você sempre que precisarem. Obrigado, um abraço. Agora, 11h45 e em